Bom dia, quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023. E convidamos a todos a fazer a inscrição em nossos canais. É só clicar lá em inscrição e no sininho e você vai nos ajudar a melhor divulgar a doutrina. Convidamos para as nossas lives interativas de toda sexta às 19h50, que, mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte terceira, pois ele é dividido em quatro partes, das leis morais, capítulo 12, da perfeição moral, item as virtudes e os vícios. Pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Responde os espíritos superiores: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, quanto mais nós realizamos qualquer benefício, seja para quem for, para que grupo for, nós estamos adquirindo mérito, nós estamos desenvolvendo virtudes. E isso, quanto mais difícil é a tarefa, mais mérito nós teremos. Isso é o caminho natural e justo, pois a lei divina é justa. Pergunta 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Responde os espíritos superiores: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Então ele tem mérito, porque o mérito teve quando ele conquistou. Ele faz aquilo naturalmente porque ele desenvolveu, ele exercitou, ele passou por todos os obstáculos necessários a adquirir essa possibilidade. Então, sempre vai tendo cada vez mais mérito, porque ele está fazendo o que precisa fazer, ele, espírito, né? Prossegue a resposta. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. Parece ser fácil fazer, né? O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então, é meritória as honras que eles recebem por ser assim tão natural, tão simples. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com que se tendes à vista, e tanto mais o admirais, quanto mais raros são. Então, como a gente ainda está um pouco distante, a gente tem, às vezes, até o erro de endeusar essas pessoas, mas eles também estão a caminho. Estão um pouquinho na frente, mas também estão a caminho. E aqui está demonstrando para a gente que até a caridade, ela precisa, como diz o André Luiz nas suas obras, ser exercitada. Você tem que exercitar. Então, mesmo que você hoje faça a caridade, né, ou você faça as ações no bem por interesse, é um aprendizado. Você está exercitando até chegar o momento que você faça ela naturalmente. Então, não é, não está errado em fazer assim. É um processo. Você está iniciando o seu processo, o seu aprendizado.
Prossegue a resposta: ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Então, esses que a gente vê assim que está à frente do seu tempo, no mundo mais evoluído, eles são o comum. Não é? Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente espíritos bons os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Os espíritos falam isso aqui porque nós sabemos que todos os mundos, que na casa do Pai há muitas moradas, como disse Jesus, estão em processo de evolução. Então, o planeta também vai evoluindo, né? E como é que o planeta evolui? É quando a grande maioria dos seus habitantes atingiram aquela condição. E nós, espíritos, podemos acompanhar essa evolução, que é muito lenta, porque depende de todos. Agora, nós podemos desenvolver cada vez mais as nossas virtudes, os nossos talentos e adquirir o direito de ir para um mundo mais evoluído e continuar a nossa caminhada evolutiva, assim como na escola, o aluno que estuda bem e tal, ele passa de ano, e passa, às vezes, até pula de série em função do seu desenvolvimento, enquanto a maioria segue ali a turma. Então, nós podemos também acompanhar a evolução do planeta, né? Aquele grupo de espíritos que estão evoluindo. Ou, alguns casos ainda, há aqueles que não conseguem nem acompanhar essa evolução lenta, mas eles também estão caminhando para a evolução. E para não atrapalhar o grupo todo, eles, quando chega esse momento, eles são levados para outros planetas inferiores e dar continuidade à sua evolução lá. E aquele grupo, aquela coletividade continua a sua caminhada. E aqueles, como eu disse no início, que avançaram mais do que a grande maioria, são convidados a ir para um planeta mais evoluído e lá dar continuidade à sua evolução. E assim, todos nós vamos chegar ao nosso destino, que é a perfeição. Todos nós tivemos o mesmo princípio, simples e ignorante, e todos nós vamos chegar à perfeição. Então, não vamos ficar preocupados e sim vamos buscar o mais rápido possível chegar a essa perfeição, porque o quanto mais rápido nós chegarmos, menos dores vamos ter na nossa caminhada. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, pedimos o amparo e a proteção para todos nós, humanidade, e convidamos a todos para os nossos estudos online. Ele acontece em 3 momentos: às segundas, às 19h30, o Céu e o Inferno e a Gênesis, cada semana um livro. Às terças-feiras, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas-feiras, 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar é só clicar no link, e você consegue o link solicitando através desses contatos a ambas as casas. E convidamos para as nossas reuniões presenciais. Aí cada casa faz o seu trabalho, porque a virtual dá para fazer em conjunto. A presencial não, cada um tem que desenvolver o seu trabalho. O GEALME é Rua dos Diamantes, 1497, em Rocha Miranda. É às terças-feiras, 14h30, estudo do Evangelho, e às quarta-feiras, exposição do Evangelho e passe às 19 horas. O A Caminho da Luz, que fica na rua Jurucê 164, Colégio, é estudo do Livro dos Espíritos e passe às terças-feiras, 19h30. Quinta-feira, às 8h30, é estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. E nos domingos, às 9 horas da manhã, Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. Não deixe de participar se você é aqui da cidade do Rio de Janeiro ou dos municípios no entorno da cidade do Rio de Janeiro.
e que nós possamos amanhã dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.